Uma simples carta da vice-presidenta Cristina Kirchner ao presidente Alberto Fernandes parece ter reposto as coisas na agitada coalizão peronista de governo na Argentina, que tinha acabado de sofrer a maior tunda eleitoral de sua história naquelas prévias eleitorais do domingo último. Então, o presidente, de repente, aumentou o salário mínimo em 46%. E, logo em seguida, reformou quase todo o ministério, inclusive substituindo aquele setor de direita que quase botou a perder essa reunião de hoje da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, que vinha sendo paciente e minuciosamente trabalhada pelo presidente López Obrador do México e que visava, afinal, a restabelecer a unidade continental latino-americana, como acabou prevalecendo nessa reunião de hoje, onde compareceram chefes de Estado de direita neoliberais e também presidentes da esquerda. Neste vídeo aqui de hoje a gente vai se ocupar principalmente desta cúpula da CELAC, que havia sido suspensa por mais de 4 anos por causa daquele boicote neoliberal, aquela irrupção direitista que havia afastado os grandes líderes da América Latina que trabalhavam aquela unidade que acaba voltando, ao que parece, com essa cúpula de hoje. Então a gente precisa primeiro explicar a situação da Argentina, porque a Argentina, na realidade, tendo aquele seu governo meio titubeante, hesitante e um tanto cambaleante também, por causa justamente de falta de rumo, de direção, com aquela finalidade que todos nós, latino-americanos, presumíamos que fosse a da unidade e do fortalecimento da cooperação entre os países. Isso não foi o que aconteceu. O que aconteceu foi que um setor se apossou do governo, daquele governo de coalizão peronista, e começou inclusive, a criticar a Venezuela, depois Cuba e depois a Nicarágua. E a gente não entendia por quê. Além do mais, o governo vinha se envolvendo numa política econômica muito predatória com relação ao setor principalmente mais desfavorecido, e por isso recebeu uma grande derrota eleitoral. Cristina, apoiada principalmente pela forte militância peronista, acabou impondo ao presidente Alberto Fernandes, que ali, alto do governo, se agradar com os aplausos da mídia, com aquela orientação meio direitista, criticar a situação na Nicarágua. Como a gente sabe, a Nicarágua passou a ser um novo ponto visado pelo neoliberalismo, que pretende derrubar o presidente Daniel Ortega, também sandinista e de orientação popular. E o Solá caiu nessa, ou estava ali para servir justamente aquela ala direita dentro do peronismo. E a Nicarágua, então, insatisfeita e, claro, se sentindo agredida com aquela perseguição do chanceler, resolveu vetar a indicação da Argentina para presidente pro tempore, já que o presidente do México, López Obrador, acaba de completar seu período de 2 anos.
Resultado foi que o chanceler foi demitido quando já se encontrava no México para representar a Argentina. E aí ele se sentiu muito incomodado e decidiu não comparecer à reunião da CELAC. Mas nem por isso o papel da Argentina, que é considerado fundamental, crucial, justamente porque é o segundo país, depois do México, mais importante da América Latina, já que o Brasil abandonou a CELAC por ordem do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro queria uma CELAC mais voltada para a direita e ele sabe que ali não encontraria condições objetivas nenhuma. E o López Obrador decidiu então esperar, juntamente com todos os outros chefes de Estado. Compareceram nada menos que 7, presencialmente 17 chefes de Estado, ou primeiro-ministros da região. São 33 ao todo. Outros mandaram chanceleres, outros não compareceram, mas também manifestaram o seu desejo, a sua intenção de continuar prestigiando aquele evento, não é? Que era a volta da CELAC na definição dos rumos latino-americanos, sem a presença dos Estados Unidos e do Canadá, que já dominam a OEA, a Organização dos Estados Americanos. Então a presidência pro tempore da CELAC ficou para outra oportunidade, ou mais precisamente para depois da eleição efetiva de metade da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado, que vai ocorrer no dia 14 de novembro, quando se espera que os reunidos finalmente numa frente única em defesa das causas populares, os peronistas voltem ou pelo menos continuem com a sua maioria no Congresso. Mas vamos ver aqui o que decidiu a CELAC, nessa sua primeira cúpula, que acabou terminando hoje mesmo, foi só um dia de reunião. Aqui nessa foto do final da cúpula, a gente vê o presidente do Peru, o Pedro Castillo, o Nicolás Maduro da Venezuela, que apareceu lá de repente, mas decidiu na última hora aparecer. Já era quase meia-noite quando o Maduro apareceu de repente, causando um rebuliço total. E aqui você tem o presidente do Uruguai, o presidente do Paraguai, homens de direita, Tem também o Guilherme Lasso, presidente neoliberal e banqueiro do Equador, mas tem também o pessoal da esquerda, como o Luiz Arce, que é o presidente da Bolívia. Aqui temos o presidente do México, que é o grande organizador dessa cúpula. A gente vê também o presidente de Cuba, o Miguel Díaz-Canel, que foi muito prestigiado, inclusive já estava lá há alguns dias no México, pois foi convidado de honra para participar nos festejos da independência daquele país. Quanto aos resultados práticos da reunião, segundo aqui a prensa latina, houve a aprovação de 6 documentos postos à consideração dos governantes de 31 países representados. O total de países que compõem a América Latina são de 34 países. A América Latina, como se sabe, não inclui nem os Estados Unidos, nem o Canadá, que são países anglo-saxões. Então, todos concluíram que devem fortalecer esse esforço do México para restabelecer a CELAC. E já decidiram fazer um amplo programa de cooperação em torno da aplicação maciça de vacina na população, inclusive com as próprias vacinas locais, como são as vacinas cubanas e as já fabricadas pela Argentina e pelo México. E também reforçar o apoio latino-americano contra o bloqueio de Cuba e contra as ameaças
As Ilhas Malvinas. Os debates transcorreram num clima de cordialidade e até de respeito, apesar de algumas estocadas que os neoliberais, principalmente do Uruguai e do Paraguai, deram no presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, que, ao contrário do que pensam, é um homem elegante e sabe muito bem se conter diante de agressões como essas e que servem a interesses ideológicos, inclusive, né, por causa de suas posições muito afinadas com Washington e não com o espírito latino-americano de unidade. Vejamos aqui primeiro o que disse o presidente Lacalle Pou do Uruguai. Quando uno vê que em determinados países não há uma democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros... Aqui o Lacalle fala muito em repressão política, mas ele não fala o que sofre a Venezuela, não é? Com aquela subversão constante. O Maduro, por exemplo, deixou a Venezuela com o Banco da Venezuela tendo sido hackeado, né? E ficado praticamente fora do ar por quase 48 horas. E isso depois de um ataque cibernético à sua principal hidrelétrica e que acabou provocando apagões em 17 estados. Não obstante, Maduro manteve a fleugma. Mas essas mesmas cobranças o Lacalle não faz, por exemplo, do presidente Duque, né, lá da Colômbia, nem do presidente do Chile, o Sebastián Piñera, aliás, dois outros que estiveram ausentes daquela cúpula da CELAC, mas prometeram apoio no sentido de restabelecer aquela organização. A gente sabe que tanto a Colômbia quanto o Chile, né, reprimiram violentamente as manifestações que houve nos últimos tempos. Mais de 400 jovens cegos de um olho ou de dois olhos no Chile e uma parte considerável na Colômbia. Isso o presidente Lacalle, né, o presidente do Paraguai, o Mário Benítez, se refere. E sem procurar esconder a sua afinidade com as políticas de perseguição de Cuba, de Nicarágua e da Venezuela por parte dos Estados Unidos. O presidente uruguaio também acabou incluindo Cuba e a Nicarágua em seus ataques. Nosotros, en esta voz tranquila pero firme, debemos decir con preocupación que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela. Isso também, claro, provocou uma resposta imediata do presidente Díaz-Canel. Mas vamos ouvir primeiramente o que disse o presidente Nicolás Maduro. No debemos ideologizar las políticas internacionales. Lo aprendí como canciller y ustedes saben quién me lo enseñó. Hugo Rafael Chávez Frías. La política internacional debe estar al servicio del derecho internacional, de los grandes intereses de la humanidad, de los grandes intereses de la región. Y debemos pasar la página del divisionismo que se insertó en la América Latina, del acoso a la revolución bolivariana y ahora del acoso incesante a la revolución cubana y a la revolución nicaragüense. Ese no es el camino. Tendríamos suficientes piedras que tirar contra algunos de ustedes, pero no vinimos a tirar piedras, venimos a tender la mano para el trabajo, para el diálogo y para la unión. Então o presidente disse que não estava ali para jogar pedras em ninguém, mas justamente para estender a mão para o diálogo, para o trabalho e para a união dos países latino-americanos.
A gente vai ouvir agora o presidente do Paraguai para depois passar, não é, a outra resposta do Maduro e finalmente nós vamos encerrar com o presidente de Cuba, Mendes Canel. Mário Benítez disse que a presença dele na reunião, naquela cúpula da CELAC, não significava nenhum tipo de reconhecimento ao governo do Maduro, que eles desconhecem, né? Tanto o Mário Benítez do Paraguai quanto o presidente do Uruguai, Lacalle Pou, porque consideram que o presidente legítimo da Venezuela é o Juan Guaidó, que nunca foi eleito para nada, mas foi escolhido pelos Estados Unidos para ser um presidente interino, né, entre aspas. E esse sim é que é o presidente legítimo para esse pessoal. No hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente. Maduro novamente foi cordial com os dois chefes de Estado irmãos latino-americanos. De diversos. Y yo le digo al presidente de Paraguay, ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre democracia. Então ele diz assim, eu digo ao presidente do Paraguai que marque data e hora para um debate sobre democracia, já que vocês falam tanto de democracia, e vamos fazer este debate, seja público, seja privado. En Paraguay, en Venezuela y en América Latina, y estamos listos para darlo. Ponga usted el lugar. O lo digo un poco más, si me permite, la pasión. Ponga usted, presidente Lacalle, la fecha, el lugar para un debate. O ponga usted, presidente López Obrador, y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo. De cara a los pueblos, en transmisión en vivo directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto. Ele disse que o debate tem que ser, pelo menos, com respeito, mas pode ser público, privado, inclusive por rede de televisão. O Miguel Dias-Canel finalmente, né, deu a resposta que mereciam tanto o Lacalle quanto o Mário Abdo. La OEA es la organización que al servicio de Estados Unidos apoyó los intentos de aislamiento a Cuba, de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, de golpes de Estado, dictaduras militares incluso en su país, que usted diseñó para contener, que Estados Unidos diseñó para contener la resistencia de los pueblos de nuestra América. Ele disse que a OEA foi sempre instrumento dos Estados Unidos, não é? Para justamente promover todos aqueles governos que perseguiram Cuba e instalaram as grandes ditaduras latino-americanas. E isso nem o presidente do Uruguai, nem o presidente do Paraguai se referem nas suas intervenções de hoje. La OEA guardó silencio mientras se torturaba en nuestra región y en su país. Então ele dizia que a OEA guardava silêncio enquanto se torturava, não é? Nos países tidos como democráticos naquela época, mas tudo sob a ditadura, inclusive o Uruguai do Lacalle Pou e o Paraguai do Mário Benítez. La OEA es la que cae hoy cuando se reprime, se asesina y se desaparecen latinoamericanos. No es en Cuba donde ocurren estos hechos. Es la OEA la quien tiene un impresentable secretario general que contribuyó. E aí ele carrega sobre o secretário-geral atual da OEA, o Almagro, né? O Luiz Almagro, que por sinal é o uruguaio, né? Participó y apoyó en el golpe de Estado al gobierno de Bolivia en 2019. Que participou e orientou aquele golpe militar contra o presidente Evo Morales da Bolívia no ano de 2019. El neoliberalismo, el monroísmo y esa OEA es lo que acaba de defender aquí el presidente Lacalle.